Romanos capítulo 9, versículos 19 a 24. Desculpa, Romanos 9, versículos 19 a 24. É Paulo ensinando a igreja de Roma, combatendo a incredulidade dos judeus, a forma deles rejeitarem o comportamento cristão. E ele diz: Ô romanos, vocês poderão me dizer, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus perguntas, inquires, replicas? Porventura, a coisa que foi formada por ele poderá dizer a ele: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro, que é o fabricante, poder sobre o barro, que é o fabricado, para da mesma matéria, do mesmo material, fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? E o que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, os quais somos nós, judeus e gentios, que formam o povo de Deus, que formam a igreja, a quem ele chamou, escolheu dentre os judeus, dentre os gentios, para formar este novo povo, formar esta nova nação, formar este país espiritual, chamado com o título, com a denominação de igreja. Obrigado, Senhor, fala conosco nesta véspera de feriado, ajuda-nos em nome de Jesus, amém. Queria muito que melhorasse meu som ainda está fanhoso, está solto. Quarta-feira estava tão legal, mas hoje está meio complicado. Vamos lá, boa noite. Paz do Senhor. Repitam comigo: a essência da igreja. Vamos para a nossa aula teológica hoje. O que é essência? Conceitue essência, não precisa falar. Conceitue para você mesmo. O que é essência? Pergunte a você mesmo: o que é essência? Defina o que é essência. É o caráter, é a característica, é o valor, é a marca, né? Essência nada mais é do que a pureza, o teor, o caráter daquilo que se propõe a algo, a forma de ser. E o que é a igreja, né? Todos nós cristãos precisamos saber o significado de igreja. O grande problema é que entrou na igreja evangélica, nestes últimos 40 anos, o espírito religioso e expulsou o espírito discipulador, ou o espírito de Cristo, da espiritualidade, da relação criador-criatura. Achei interessante que esta semana eu tomei de conhecimento que há muitas igrejas já no Brasil programadas para abrir só no domingo, assim como é a igreja católica. Vocês lembram que nós antigamente, os mais antigos sabem disso, criticávamos porque a igreja católica só abria no domingo. Então, de segunda até sábado, a turma estava pronta aí para fazer a zoeira. Aí no domingo ia na missa, fazia o Pai Nosso, tomava a hóstia e voltava, aí entrava de novo na baderna. Aí a igreja evangélica surge para assistenciar as pessoas, porque todo dia nós adoecemos, sim ou não? Sim ou não? Todo dia o problema bate na nossa porta, todo dia nossa alma se angustia por alguma coisa, todo dia nós podemos estar expostos ao erro. Por que a gente come todo dia e não só de 8 em 8 dias? Porque nosso físico precisa
da proteína para estar de pé, se movimentar. Chama-se metabolismo. Eu degusto o alimento, extraio a energia, isto me dá vida, me dá força, capacidade para estar vivo e trabalhar. Quando eu vou trabalhar, vou fazer as minhas atividades, eu queimo aquelas energias. Volto a beber água, volto à geladeira, ou então ao fogão, ou ao micro-ondas, ou à pizzaria, ou a comida em si. E é todo o tempo assim, né? Come, gasta energia, e come, gasta energia, não é? Então a vida espiritual é da mesma forma. Da mesma forma. Se eu comer, dentro do contexto biológico, uma comida que não me faça bem, eu baixo ao hospital. Transliterando isso para o reino espiritual, se eu não me alimento espiritualmente, eu morro. Ou se eu me alimento espiritualmente com a comida espiritual desgastada, avariada, eu também adoeço. Gente, não é diferente. Então Cristo surge amando de Deus, com um projeto que começa com Abraão, lá nas planícies da Mesopotâmia, em Ur da Caldeia, e tira Abraão do meio de uma religiosidade, gente, olha para mim. Deus tira Abraão do meio da religiosidade, porque a partir de Caim, de Abel, o ser humano já foi dotado da espiritualidade. Agora, com o surgimento da nação de Caim, que é contrária à norma, à lei, à espiritualidade, à submissão, à obediência, o servir a Deus, surge duas nações. Em Abel está a gratidão, a obediência, o sujeitar-se, o reconhecimento. Então nessa população de Caim surge tudo, porém, mesmo surgindo a maldade, surge também o medo. Se você ler bem direitinho o texto no original, ele reclama de Deus quando Deus diz assim: você matou seu irmão, tu irás ser vagabundo na terra. Ele disse: não faça isso não, porque vão me matar. Ele teve medo. Se ele teve medo, gente, estava ali o espírito do desejo de segurança, de proteção. Olha para o pastor. De segurança, de proteção, de se resguardar, que é o espírito da religiosidade e da espiritualidade. Então Deus tira de Caim até Abraão, Deus tira Abraão daquela nação idólatra. O pai de Abraão era o idólatra. E Deus tira Abraão dali dizendo: você precisa sair do meio da tua geração, da tua cultura, da tua família, porque eu preciso um povo que oriente esse outro que está nas trevas. Eu preciso de um povo que me ouça, que me atenda. Eu preciso de um povo que, mesmo não podendo ser perfeito, mas que comece a pregar a perfeição, a restauração, a redenção, a justificação, a transformação, o perdão, a misericórdia. E começa o processo. E no plano salvífico, Deus estava ali inaugurando na terra um plano que iria desembocar no Calvário. E que o Calvário é que iria chancelar, legitimar esta nação. Porque com toda a dificuldade e com todo o arsenal de profecias e revelações, e planos, e imagens, e símbolos, e marcas, Israel não compreendeu. Porque o que aconteceu com Israel, gente? Israel colocou na cabeça que eles eram para ser os donos da terra. Porque as profecias e as promessas de Deus através de Abraão e Moisés era que Israel seria a cabeça do mundo, só que a cabeça espiritual. Eles levaram para uma interpretação material. Olha, gente, o capitalismo surgiu de um judeu, os juros surgiram de um judeu, a agiotagem surgiu de um judeu,
O marxismo surgiu de um judeu. Alguns escritos em grupos faccionados do judaísmo, eles dizem que nós gentios somos cães, porcos, imundos, que devemos trabalhar para sustentar eles. Eles não interpretaram direito a questão do milênio, que após o arrebatamento da igreja, o milênio ocorrerá e o Senhor dominará a terra. Eles dizem assim: nós somos dominadores do mundo. São inteligentes, estão com a bênção. Não estou desfazendo, estou dizendo que não houve uma leitura espiritual. O domínio na terra era espiritual e não material. Mesmo assim, eles são as pessoas mais ricas do mundo, mais poderosas do mundo. São as pessoas que mais recebem prêmios Nobéis do mundo. Eles são capazes de pegar um deserto que nunca viu água e fazer água. Porque Deus não pode mentir. Deus jurou que seria fiel a eles. Deus disse para Abraão: olha, a Agar, que teve o filho chamado Ismael, eu vou dar a ele a riqueza da terra na área de petróleo. Há 40 anos se fala que o petróleo vai acabar e o petróleo não acaba. Em Isaque, o filho real e legítimo de Abraão com Sara, Deus disse: tu serás uma grande nação espiritualmente. Vocês já observaram que há 60 anos o mundo se prepara todo ano para destruir Israel e não consegue? Uma porcaria do tamanho do Sergipe. Porque Deus sustenta a palavra dele. Deus não pode mentir. Deus disse: eu vou abençoar agora, o que é que eu posso fazer? Eu não posso mentir, eu não sou homem para que minta. Ele disse para Moisés. Então a bênção material está sobre ele. Agora a bênção espiritual rachou, porque eles não entenderam. Jesus chega e diz assim: eu vim para vocês, Deus me enviou para vocês, mas vocês não estão entendendo, vocês não querem me receber. Aí entra no contexto a nação idólatra. Escuta isso, é interessante. Estou totalmente fugindo da palavra. Entra a nação idólatra, que éramos nós, os gentios, o povo que não tinha direito ao pão espiritual. Lembra aquela parte de Jesus com aquela mulher que chega chorando, se agacha, se prostra e diz: minha filha está moribundamente endemoniada. Era uma mulher Ciro-fenícia, gentílica. E o Senhor nem dá bola para ela. Alguém perguntou a Jesus: tu não estás vendo o que essa mulher está dizendo aí, chorando, caindo, se arrastando nos teus pés? Aí ele olha e vê a mulher se arrastando e diz: desculpa, filha, eu não tenho culpa. O pão que eu tenho é para os filhos do reino, os judeus, e não para cães. Diz a Bíblia que ela chora e diz: por favor, pois me dê uma casquinha desse pão, que é a graça, que é a espiritualidade, que é o evangelho, que fez isso aqui hoje, ó. É a igreja que chega, glorificado seja o Senhor para sempre. Quando ela diz isso: me dá pelo menos uma casquinha, migalha, o Senhor rapidamente olha para a nação judaica e diz: eu não estou acreditando. Nem vocês ouvi tanta fé. Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Os gentios que somos nós entramos no contexto. Interessante é que Jesus diz assim: olha, bem-aventurados não são vocês que estão me vendo, eu realizando milagre, ressuscitando mortos, curando. Vocês estão me vendo e não estão crendo. Aqueles que não irão me ver, mas irão crer, serão muito mais bem-aventurados do que vocês. A igreja. Então a igreja é composta hoje de gentios e judeus. Quem? Que crê. Então, como deva ser a normativa, a legislação deste povo chamado igreja? Igreja é eclésia. Foram os que foram chamados lá de dentro do lamaçal, de dentro do contexto pecaminoso, de dentro da dessacralização do sagrado, de dentro da idolatria, de dentro da perversão, de dentro do concreto e da petrificação do pecado, para fora desse sistema. Eclésia, palavra grega, para os chamados para fora, dando a entender a formação de um grupo seleto. Diga comigo: a igreja
é um grupo seleto ou selecionado, um grupo distinto, diferente de todos, tirado para realizar algo, Fala bem alto comigo: a igreja foi formada para realizar algo. Que algo é esse? É um processo de metabolismo, de perda e ganho de energia. Hoje uma senhora passou uma mensagem na hora do programa e disse: pastor, é correto porque eu me afastei da igreja, me fracassei e estou fraca na fé, aí os crentes não falam mais comigo? Claro que ali fica difícil responder. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas convenhamos que ela esteja sendo essencial na sua pergunta, fiel na sua pergunta. Tenha realmente acontecido isso. Ela se desviou da igreja e agora a igreja não fala mais com ela. A igreja não foi chamada para isso, irmão. A igreja não foi chamada para matar ninguém, nem para produzir inimizade. Se alguém se afasta, nós temos que orar, pedir graça ao Senhor que restaure, que recupere, que traga de volta. Porque no momento em que eu disser não é para falar com ela, eu estou sendo muito maior do que Deus, que é o Deus dela, o Senhor dela, o Redentor dela. Não cabe a nós produzirmos um comportamento de superioridade chamada extrema santidade sobre o outro. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é uma oficina que conserta, que restaura, que recicla, que pinta de novo, que dá novo brilho. O papel da igreja é refazer o barro, quebra de novo, faz outro vaso, muito melhor. E quem passa diz: aquele vaso é diferente, mas o barro é o mesmo. Glorificado seja o Senhor. O barro é o mesmo, o vaso é que foi modificado, porque Deus tem esse poder de fazer diferente. Assim sendo, a igreja é necessária na terra para promulgar no mínimo duas verdades absolutas. A igreja é essencial, necessária na civilização para promulgar no mínimo duas verdades absolutas. A palavra absoluta fala do que não é relativo, do que não é pequeno, do que não é passageiro, mas daquilo que é eterno e que ninguém pode quebrar. Então, no mínimo que duas coisas a igreja tem que fazer é salvar o homem. Este é o primeiro papel da igreja, porque a igreja tem a norma da salvação nas mãos, que é a palavra de Deus. Por que é que nós estamos enfrentando uma sociedade que quer destruir a Bíblia? Por exemplo, nós somos vigiados agora no YouTube, nós somos vigiados. Mas por favor, YouTube, não me derrube. Eu vou trazer aqui a título de informação. O governador de São Paulo, através da sua Secretaria de Educação, está reformulando os livros e tirando AC e DC. AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. Eles querem acabar com o nome Cristo. Agora, imagina como é tão maligno isso, quer destruir algo mundial, quer destruir 2000 anos de história. Tira essa nomenclatura dos livros. Isto aconteceu no ano 2 depois de Cristo. Porque zerou. Zeramos aí aproximadamente aí nos seus 6.000 anos de história e começou nova história. Porque Cristo cortou a história de treva para a luz, de maldição para a bênção, de condenação para perdão, absolvição. Então, um governador aqui no Brasil, terceiro mundo, querendo destruir a história. Para que isso? Para desmoralizar a Bíblia. Nós tivemos também, YouTube, não me derrube, é informação. Nós tivemos aí comentários públicos nas redes sociais, na imprensa, que o Papa disse que a Bíblia está ultrapassada e precisa de uma nova linguagem. Nessa nova linguagem, sai tudo aquilo que é errado, que a Bíblia diz que é pecado. A Bíblia seria um romance, um livro de autoajuda. Gente, a questão não está na literatura. A questão não está nas páginas da Bíblia serem arrancadas ou não. A questão está no sujeito, em nós. Essas coisas lindas, cabelos bem lavados,
sobrancelhas bem feitas, né? Para embelezar, a gente coloca outros pelos nos cílios, fica parecendo uma vassoura de piaçava, né? Grandona assim. A gente faz de tudo para se enfeitar. Já observaram? Já observaram? Bons shampoos, bons perfumes, né? Todo tipo de operação, arranca olho, bota olho, puxa olho, diminui o olho, né? Mas é pecador. Procurando uma resposta, procurando um sentido de vida. Qual é o sentido da vida? Não adianta destruir a espiritualidade, porque não destrói. Não se destrói os problemas que há no homem. Psiquiatra, psicólogo, cientista, geriatrista, capaz, sei lá, diabilista, demonista. Só Cristo resolve o problema da alma humana. Só Cristo resolve o problema da alma humana. Isso pela igreja. Pela igreja. Então, o que é que a igreja tem nas mãos? Tem nas mãos a norma que salva o homem. A palavra salvação, etimologicamente, significa escapar da corrupção que há no mundo, ó. Escapar do perigo, escapar da corrupção, daquilo que quebra. Corrupção é uma palavra que fala de quebrar. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, não sei se dá para colocar no telão, Efésios capítulo 1 e versículo 13, põe aí: no qual também vós, dizia Paulo à igreja em Éfeso, tendo ouvido a palavra da verdade. Ele chama a palavra da verdade o quê? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, vocês ouviram a palavra da verdade, conhecereis a verdade e a libertará. Vocês ouviram a palavra da verdade, que é o evangelho, que salva. E uma vez nele crido, olha que coisa, uma vez nele crido, olha que espetáculo. E uma vez nele crido, você creu, você foi selado. Você foi selado com isso. Ninguém tira este selo da promessa que você recebeu por crer na palavra da verdade, no evangelho de Cristo Jesus. Ninguém. Diga comigo, eu tenho a marca de Cristo. Eu gosto muito das coisas do interior. Gosto muito demais. Não nasci no interior, mas sou apaixonado pelo interior. E hoje eu recebi um vídeo legal, marcando o boi. É legal demais. Só que dói. Você coloca o boi em um cubículo assim, apertado, não sei como é que chama aquilo, e o boi fica ali, e o camarada vem com ferro em brasa, com as iniciais do dono da fazenda. O bichinho não tem nem para onde ir, está apertado. O Senhor te encaminhou para esse caminho apertado, porta estreita. Você decepcionou-se com A, com B, com C. Você sofreu, você se desencantou, você se desesperou. Era o Senhor tangendo você. E te apertou, faltou tudo. Aí você diz assim: eu vou lá na igreja dos crentes. Recebeu o selo do Espírito Santo. Você pode até se afastar, se ficar fraco, se desviar. Não tem jeito para ti não, mas se revoltar, sair da igreja. Nunca mais eu passo em frente a essa igreja. Não tem jeito não, mas nem o diabo te quer. Tem uma marca. Todo mundo das trevas vê a marca em você. JC, Jesus Cristo. Pá, glorificado seja o Senhor para sempre. Não adianta. Compreende isso? Não importa se você é fraco, se você é forte, você é marcado, é selado. Põe aí Romanos 1,16. Romanos 1,16. Aí Paulo diz assim: olha, é por eu ser selado que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Lá vem a palavra salvação. A igreja precisa ensinar, pregar. Por isso que a igreja ela não faz teatro no palco dela. Ela não é teatro, ela não é circo. Ela dá vida, ela alimenta. A igreja é semelhante a uma cozinha de um restaurante, e não um palco de entretenimento.
A igreja foi colocada na terra para isto, pregar a palavra, prega a palavra. A única função da igreja é pregar a palavra. Abre a Bíblia e explica porque ela é proteica. Então, show evangélico, isso tudo é espetáculo que não leva a lugar nenhum. Eu recebi um vídeo essa semana que chega a corta o coração. Um bocado de moça rolando no chão com os vestidão, vai para lá, tchu, tchu. Aí põe uma música, aí uma levanta a saia, levanta a perna. Aí os comentários, ai, foi Deus forte demais na terra. Nós estamos raquíticos, nós estamos tuberculosos espirituais, irmão. A igreja está sem sangue, sem vitalidade, porque não tem palavra. Na hora que bate o problema, que vai bater, irmão, não tem ninguém bom na terra que não tenha o dia mal na vida dele. Você pode ser o maior pregador do mundo. Nós não somos maiores do que os anjos, nem maiores do que Deus. Tem o dia mau. E no dia mau, a gente precisa ter reservas para se lembrar que Ele é misericordioso, é galardoador. E está pronto para nos ajudar. Por isso que tem que pregar o Evangelho. Porque salva, restaura. Segunda coisa que a igreja tem que fazer é transformar o comportamento espiritual e social. Eu vou repetir. Igreja que não ensina como transformar o comportamento social e espiritual, esta igreja falhou. Põe aí João 3:3. João 3:3. Olha o que disse Jesus para Nicodemos. Meu amigo, se você não nascer de novo, você não pode entrar nem ver o reino de Deus. Põe aí 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Olha o que ele diz. Porque se alguém resolve viver com Cristo, oi? Vocês estão vendo um nascimento espiritual e um nascimento social, uma transformação espiritual, uma transformação social? Vocês estão observando que há uma norma para relacionar-nos com Deus e há uma norma para relacionar-nos com os outros. E nós perdemos isto, porque nós estamos mais obedientes ao sistema do mundo do que às normas de Deus. A mídia nos faz muito mais a cabeça e administra muito mais a nossa alma. Os interesses do capitalismo, os interesses da sociedade do espetáculo, do histerismo, faz muito mais nossa cabeça do que a norma espiritual de Deus. Nós vamos entrar agora num período crítico da igreja brasileira. Só aqui em Fortaleza nós temos pelo menos uns 200 a 300 candidatos a vereador evangélico, que vão brigar entre si, e que por mais que use do paletó e da gravata e da Bíblia, 90% é um risco de se comportar como o mundo se comporta. Vai ser um ano trágico para nós, evangélicos, no Brasil. Um ano trágico. Divisão de igreja, confusão. Porque na hora que você disser, irmão, não leve a mal, mas aquele ali é meu amigo, vou votar nele, você já perde um irmão. Porque a política é egoísta. A política é egoísta. A política é egoísta. A política é egoísta. Ela não respeita a sua escolha. Vai ser um período crítico para a igreja. E a igreja não foi feita para isso. A igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para comportar-se um para com o outro com respeito, com entendimento e com compreensão.
E veja o que diz Paulo: comportamento espiritual, comportamento social. A partir desses conceitos essenciais da igreja, introjetados no sujeito que vivia sem vida espiritual devido ao pecado, como nos diz Paulo em Efésios 2:1, nós não prestávamos, nós não éramos igreja porque vivíamos assim, olha, Efésios 2:1. Nós vivíamos mortos, putrefatos, fedendo no pecado. Esse era o nosso estado antes de ser igreja. Esse era o nosso estado antes de sermos igreja. Aí passamos a ser igreja, aí nos transformamos em templo. Põe aí 1 Coríntios 3:16. Deixamos de estar mortos, podres, e passamos a ser isso aí, ó. Não sabeis vós que agora sois casa, templo, santuário do Espírito Santo de Deus que habita em você? Até o glória a Deus foi fraco. Como é que eu sou casa e habitação do Espírito Santo que habita em mim, e eu vivo intrigado com um e com outro, querendo destruir um e outro? Que espírito é esse que habita em mim? Que espírito é esse que habita em mim, que eu faço por onde tu puxar o tapete do outro, falar mal do outro, fofocar do outro? Que espírito é esse que está em mim? Como é que eu sou igreja que junta o povo para um alvo, para defender algo, e eu sou pior do que os não cristãos? Vocês sabem que eu sou um burocrata. Tem irmãos aqui que me dão um caderno de frases, e eu resolvi publicar minhas frases. Eu parei de publicar para que não haja uma compreensão dos carnais dizendo que eu estou atacando A ou dando indireta em B. Mas não sou livre. Eu não sou livre, eu não posso escrever o que eu quiser. Mas pela minha maturidade espiritual, passei igreja, eu me anulo para não confundir um irmão. Esse é o papel da igreja. Eu estou com pelo menos umas 300 frases para publicar e não publico, porque pode alguém inflamado, doente, porque coisa triste é você tratar com um irmão que está inflamado. Tudo é para ele. Porque quando a gente está doente, irmão, qualquer coisa dói. Sim ou não? Dói. Porque nós estamos focados naquilo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu estou dizendo que o papel da igreja é exatamente este. Se eu sou igreja, eu me recolho para ganhar o irmão, para evitar que o irmão se doa naquilo que eu vou falar. Isso é perfeição, um esforço tremendo para se apresentar. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, nós não podemos ser perfeito, nem Deus quer que a gente seja perfeito, que Ele precisa da gente sendo humano. A gente precisa ter cuidado. Igreja é uma norma, uma vigilância. Vai evitar você cometer uma fraqueza? Vai não, mas se levante da fraqueza. Se recupere, se redima. Mostre que está diferente. Mas seja sociável. É impossível a igreja existir sem uma relação espiritual e sem uma relação social. É impossível. Uma das grandes pregações e sermões de Cristo foi: eu preciso que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Qual o papel da igreja? Nesse caso, não pode haver espaço para espíritos que triturem a essência do Evangelho de Cristo e da igreja em nossa trajetória. Que espíritos são esses? Põe aí Efésios 2:2. Ao Espírito que habita em nós e nos faz templo de Deus, e ao Espírito que habita em nós e nos faz templo do diabo. Olha aí. Cuidado para não voltar a andar segundo o curso deste mundo, administrado pelo príncipe das potestades do ar, que assim como o Espírito Santo age na vida da igreja, eles agem em cima dos filhos da desobediência. Então, ou eu estou agindo pelo Espírito de Deus, ou eu estou agindo pelo Espírito do diabo. Ou eu estou agindo pelo Espírito de Deus que une, que perdoa, que ajuda, que socorre,
ou estou agindo pelo espírito do mal que tritura, que quebra, que fragmenta e que divide? Por que nós não mudamos ainda a história do Brasil? A culpa é nossa, evangélica. Muito mais pela desunião entre nós do que pela pregação da palavra. Nós não sabemos tratar as pessoas. Nós somos intolerantes, somos grosseiros. Vocês pensam que eu não sofro? De pastores me odeiam porque diz que é porta larga, vai lá para o Gessé, que no Gessé é porta larga. Não sei qual é a porta mais larga, se sou eu ou é Jesus. Jesus não quis ninguém bom, só pegou o que não prestava. Zaqueu ladrão, Madalena endemoniada, Samaritana birifute. Só pegou o que não prestava. Até na cruz salvou um sem batizado nem nada, levou logo direto para o céu. Um ladrão sem vergonha, Jesus, eu vou levar você. Deixa aí, irmão. Ninguém converte o outro, quem converte é o Senhor. Ninguém santifica o outro, quem santifica é o Senhor. Deixa aí. Ah, então na igreja tem pecado. Se tem um local na terra onde tem pecado, é na igreja. Irmãos, aonde é que coloca o carro que não presta mais? A gente chama onde? De ferro velho, né? Não presta mais, não tem utilidade. Irmãos, a função de Jesus é recuperar o que não tinha mais utilidade. Deixa entrar, irmão. Aqui nessa igreja entrou homem de vestido, de peito e tudo. E eu dizia, não, cala, deixa ele aí. E o homem vinha de vestido, de peito e tudo, e se ajoelhava aqui, chorava, e daqui eu escutava. Ele dizia, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Enquanto estava chorando aqui, dizendo, me ajuda, e as lágrimas descendo, tinha crente. Olha a desgraça, está cheio de cão. Como? Quem estava cheio de cão? Quem estava pedindo misericórdia ou tu? A igreja é a agência de Deus na restauração, na recuperação, na redenção, na santificação, na purificação. Se você já conseguiu um patamar, um nível de espiritual, glória a Deus, ajuda quem não conseguiu, cara. Vou repetir o que eu tenho dito aqui toda sexta-feira. Estou com mais de 20 anos pregando desse jeito, sim ou não? Aqui já era para ter mestres. Vou repetir. A gente precisa de uma pessoa para fazer oração, não sabe fazer oração. Escutando a mensagem, versículo. Agora melhorou que está com telão? Um pastor que pregou aqui em janeiro desse ano, atendendo o meu pedido, montou um grande seminário em São Paulo contra as seitas e heresias. Disse, pastor, me custou tempo, reuni um grupo de intelectuais, noites, madrugadas, a gente escrevendo, vamos abriu segunda-feira. O senhor pode avisar para os irmãos aí que pode entrar aí ao meio-dia ou 2 da tarde, Deus horário, está aqui o link e tudo, eu mando material de graça. Diga quantos resolveram entrar 2 horas da tarde para aprender a palavra. Fiquei morrendo de vergonha. A ideia foi minha. O rapaz quase se mata lá com um grupo de pastores se preparando. E findou, parece que hoje. Todo dia, lá na rádio São um link, a coisa mais linda do estúdio, meio-dia a 1 da tarde, depois de 2 às 3, não sei. Mas não interessa o horário. É o que diz escrito aos Hebreus. Vocês já estão no tempo de serem maduros, grandes adultos. E não menino que tendo que tomar com a mamadeira todo tempo. Mamadeira, 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 mamadeira. Porque a igreja, ela não pode ser estagnada. Ela tem que crescer de forma dupla, em quantidade e em qualidade. Graça e conhecimento. Você passa 20 anos na igreja,
chega até a exercer cargo na igreja e não sabe fazer uma oração, não sabe pregar, me desculpa. Claro que você vai se envolver com besteira. Agora, brigar pela posição, brigar pelo cargo, aí você é expert. Gente, quem cresce na graça não cria problema. Gente, quem cresce no conhecimento não é mal educado. Gente, quem cresce na graça e no conhecimento não se limita e não sabe, fica com mimimi, porque o outro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha. Quando a gente cresce na graça do conhecimento, a gente olha para o nosso algoz que nos ataca e tem pena dele. Você quer ter uma prova que você não cresceu espiritual? É qualquer coisinha você se choca. É a prova que você não cresceu na graça nem no conhecimento. É a prova que você ainda está muito verdinho na espiritualidade. Quando você está maduro e alguém te ataca e discorda, você tem pena, porque a boca fala que o coração está cheio. Se alguém fala de você, se alguém te ataca, ele vive aquilo dentro dele. Se você tem a palavra de Deus, o conhecimento, você não se vitimiza, você diz: oh meu Deus, tem misericórdia, dá crescimento, porque você é livre, você é liberto, você é curado, você é saudável. Glorificado seja o Senhor para sempre. Compreende isso? Isso é a igreja. Porque a igreja foi colocada por Deus na terra para curar a sociedade, curar o sujeito, gerar saúde no homem. Como é que nós estamos doentes querendo gerar saúde no outro? De ontem para hoje eu tenho passado algumas experiências aqui, na frente de alguns obreiros, que eles ficam assim: pastor, como é que o senhor suporta isso? Porque crente... Tempo não dá, porque eu tenho aqui muita coisa para mostrar a vocês. Porque a igreja verdadeira, ou o crente verdadeiro, ele às vezes é obrigado a tolerar o besterol, a fraqueza do outro irmão, em prol da salvação dele. Vocês não querem saber como às vezes eu sou obrigado a aguentar 40 minutos, 1h30, ouvindo cagesse. O que é cagesse? E eu fico ali: certo, tá bom. Pastor, já vou, tá, pastor? Tá, obrigado. Pastor, o senhor devia não aguentar não, meu irmão. Não é isso não, irmão. Não é assim não. Não é assim não. A igreja verdadeira, para ser chamada de verdadeira, ela precisa ter primeiro uma adoração santa. Põe aí Efésios 5, 19 e 20. A igreja verdadeira tem que ter uma adoração santa. Efésios 5, 19 e 20, diz assim, olha: a igreja verdadeira não fofoca. Quando se reúne 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 1000, 2000, ela recita salmos, ela canta hinos, cânticos espirituais, fica cantando e salmodiando ao Senhor no coração, sempre dando graça por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Adoração santa. Adoração santa. Hora para tomar café, hora para tomar banho, hora para almoçar, hora para jantar. Hora. Quando se reúne por mim: rapaz, o culto foi demais ontem, olha o que eu anotei. O que é que tu entendeu por isso aí? Mas não, se atualmente 2, 3 crentes estiver reunido, pode ir atrás que é metendo a lenha em alguém. Não pode ter bênção de Deus, irmão. Não pode ter paz, não pode ter. Claro que vai viver constantemente em guerra, irmão. A adoração da igreja tem que ser santa, isso aí, ó, separada exclusivamente para o Senhor. Segunda coisa, tem que valorizar uns aos outros. Põe o versículo 21 aí. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Do que adianta eu me aparecer aqui como um grande pastor, se eu não te tolero, se eu não te suporto. Sujeitando-vos. Não, irmão, você é maior do que eu.
Você é maior do que eu. Quantas vezes eu evito uma discussão com o irmão porque ele bate no pé dizendo, isso aqui tem que ser assim, tá bom, tá legal. Eu mensuro, eu calculo, eu peso e vejo que o irmão não está a nível de entender as coisas, eu me retiro, eu saio. Vou repetir algo aqui muito forte. Eu morro de medo de gente que está acima de tudo e de todos. A verdade só é dele. Eu morro de medo. Tem alguma doença, tem alguma patologia, tem alguma alma interna muito dolorida e muito doente, cheia de problema que ainda não foi revelado. Que ninguém pode ser maior do que os outros. Eu morro de medo de gente crente demais, crente para a banda voar, que ignora tudo. Eu morro de medo. Porque uma torneira não foi feita para ser apertada, foi feita para fechar. Na hora que tem necessidade de eu apertar, está com defeito. Na minha vida, até de ontem para hoje, eu fui normal, não é assim não, pastor, o senhor errou. Opa, desculpa, obrigado, não sabia. Vocês já viram aqui eu pedir desculpa em cultos publicamente. Irmão, me perdoe. Na igreja, só quem é grande é o Senhor. Só quem é poderoso é o Espírito Santo de Deus. Isso é igreja, a essência da igreja, é isso aí. Compreende? Vamos lá para a gente terminar? Então, valorizando uns aos outros. Em terceiro lugar, primando, zelando as relações sociais. Efésios 6, capítulo 6 de Efésios, versículo 5 a 9. Vós servos, obedecei aos vossos patrões, segundo a carne, com temor, reverência, com tremor, respeito, na sinceridade do vosso coração, da mesma forma que você obedece a Cristo. E não sirva somente porque ele vai aparecer. Lá vai ele, eu estou trabalhando, viu? Trabalhe escondido que é melhor. Não trabalhe só na frente. Não para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. 8. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. 9. E vós, senhores, fazei mesmo para com ele, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e para que ele não há acepção de pessoas. Relações sociais. Respeite o seu professor, respeite o guarda de trânsito, respeite o seu patrão, respeite o chefe da sua repartição, do seu setor de trabalho, respeite o professor da escola dominical, respeite o pastor. Se aqui dentro não há respeito um pelo outro, vocês imaginam como é que está lá fora. Se você é rebelde aqui dentro, você é mais do que rebelde lá fora. Se você é obediente lá fora, você é obediente aqui dentro. Não tem lógica, não tem para onde ir. Vocês precisam ver o respeito que eu tenho aos meus professores. Vocês precisam ver o respeito, a forma de eu falar com os meus professores. Deles, metade da minha idade, e eu chamo senhor e senhora. E eles e elas gostam de mim. Eu tenho uma aula aí, que é o último semestre, tem poucas cadeiras. Eu tenho aula segunda e quarta, aí de um horário de 11h20 a 1 da tarde. Aí eu ia o programa, quarta-feira, corri para o programa. E eu fui levando o celular, ouvindo o programa, a aula. Aí a professora disse, gente, cadê o seu Gessé? Eu digo, ai, agora? Como é que eu vou dizer que eu fazia um programa de rádio? Ai, é tão legal quando o seu Gessé fala. Não é bacana? Mas eu não vejo ela dizendo, cadê o Ivo? Que trata mal o professor, não sabe falar. Ah, professora, gente, até o animal gosta de ser bem tratado. Trata bem o animal para tu ver como ele não te deixa. Ele te escolhe,
sofre contigo a tua dor, chora por ti, que não tem raciocínio, que não tem razão, que não fala. Meu cachorrinho da Sofia está indo embora, o Puduzinho. Está com 15 anos, já está, os ossos já quebrando tudo. Mas é incrível. A gente vem para a igreja, ele fica trancado em casa. E quando ele sabe, irmãos, ele sabe a hora que eu chego. Eu dou uma volta nele semanalmente, dia de sábado. Todo sábado eu termino de almoçar, aí eu venho aqui na igreja depois do almoço, porque é a volta dele. Ele sabe que é sábado e sabe que naquele dia é a volta dele. Então eu estou almoçando, ele está deitado. E quando eu me levanto, ele já corre balançando o rabinho e já corre lá para o carro. Agora não, vou escovar o dente, vou lavar a mão. Ele volta e fica na porta deitado, para não deixar eu passar. Aí quando eu vejo, ele se desespera. E quando eu abro a porta do carro, ele corre e fica olhando para o portão, se o portão abre. E eu seguro o controle. E ele fica, olha para mim, olha para o portão. Olha para mim, olha para o portão. Calma. Quando eu abro o portão, meu Deus, ele só falta dizer, obrigado papai. Mas balança o rabo e grunhe. Aí eu venho até aqui e ele fica, agora vamos para casa, a beber água. Aí ele bebe água, deita, fica ali olhando para mim, lambendo meu pezinho, dizendo assim, obrigado pai, obrigado pai. Qual é o mal de nós sermos assim com um ou outro? Qual é o mal da gente amar o irmão? Respeitar aquelas pessoas que Deus escolheu para nos liderar. Qual o mal? Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Isso é muito sério. A igreja é o referencial divino na terra. Em quarto lugar, para terminar, essa igreja deve se esforçar focando o seu crescimento. Põe Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19. Efésios 3. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Quem é que está habitando em você? A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, 18, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Gente, quando a igreja compreende isto, o foco das pessoas é primeiramente a igreja, porque não adianta eu não ser igreja e querer por fim da força as bênçãos da igreja. Não adianta eu não ser igreja e querer por fim da força as bênçãos do mentor da igreja. Não funciona, gente. Não funciona. Eu primeiro tenho que ser igreja. E quando eu sou igreja, eu nem preciso reivindicar nada a Deus. Vou repetir. Quando eu resolvo ser igreja, eu nem preciso eu me desesperar para reivindicar nada a Deus. Ele provê. Glorificado seja o Senhor para sempre. Ele provê. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe a hora de tudo dar certo. Ele sabe a hora de tudo dar certo. Calma. A tua ansiedade, a tua angústia, a tua pressa não vai mudar a ordem dos fatores. As coisas só acontecem no tempo de Deus. Não é forçando a barra. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não adianta, não dá certo. Não dá certo. A igreja nada mais é do que o caráter divino na terra, transformando esses homens. Aguarde que tudo vai funcionar. Aí quando eu foco isso, com esses requisitos, a igreja assume posição de protagonista espiritual na terra, sendo Deus glorificado, podendo assim produzir. Aí vem, depois de todo esse processo que eu preguei para vocês, agora que vai começar a mensagem, hein? Aí nós seremos o novo homem, Efésios 2:15. Efésios 2:15. Obedecendo todos esses critérios, começa a igreja da terra, isto é, a lei dos mandamentos contida em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Sai a aliança velha, entra a aliança nova, sai o cerimonial, o sábado, entra Cristo, vamos fazer um novo homem,
pega judeu e gentil, bora fazer um novo homem, um homem espiritual. E cadê esse homem? Estou falando que esse homem espiritual, ele vive nessa busca constante. Nessa busca constante. Cadê esse novo homem? Que o seu prazer é na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Que o seu prazer é contagiar, é fazer crescer ainda mais a obra, fazer crescer ainda mais a obra. Cadê esse homem? Não venha para a igreja com interesses outros que não dá certo. Não venha para a igreja para arranjar marido, para arranjar emprego, para comprar carro, para comprar casa, para exercer alguma função. O Senhor sonda os corações. Venha para a igreja para servir e ser igreja. Que o mesmo Deus que sonda os corações é o que vai dizer: eu vou abrir os caminhos para você. Não use a igreja para benefício próprio, porque vai quebrar, não vai dar certo. Eu tenho todo tipo de falha porque eu sou homem, ainda estou na terra. Mas nesses 42 anos, 41 anos, Deus sabe que eu nunca usei a igreja para benefício próprio. Deus sabe. Eu posso ter todo tipo de pecado, que ainda estou na terra. Mas o reino espiritual das trevas e o reino espiritual da luz sabe perfeitamente que eu nunca usei a igreja para benefício próprio. Se eu tiver de ter alguma coisa, eu tenho. Se eu tiver de não ter, não tenho. Se eu tiver de comer bem, Jesus manda. Se eu tiver de comer mal, tem problema. No primeiro Natal o primeiro Natal e fim de ano que eu passei aqui nessa igreja, morava aqui onde meu pai mora hoje, onde está vivendo os últimos dias dele. E o pastor Odésio sempre me convidava: pastor, quer ir lá em casa depois do culto, Natal, a gente comer um... Aí eu dizia: não tenho para onde ir, eu vou. Eu achava bom que o pastor Odésio me convidava. Não sei o que foi que houve naquele dia, eu acho que era Deus testando a minha fé, e que chegou o Natal, e foi uma festa daqui, e eu me despedi de todo mundo, e todo mundo pegou seus carros, e saíram, e ninguém me convidou. E nós tínhamos saído de casa certo, que nós ia pegar o sol com a mão no outro dia, visitando casa por casa, enchendo a pança. Ninguém me convidou. Terminei o culto aqui, saí a pé, que eu ia a pé para casa. Jesus tem misericórdia. Sentei lá na varanda e fiquei olhando os fogos. Se aí tem alguma coisa para comer? Ela disse: tem arroz na geladeira, sobrou de manhã, e tem ovos. Caipira ou de granja? De granja. Que hora é essa? 11h30. Não faz mal não, vai lá. Pense numa ovada gostosa. E minhas ovelhas comendo pernil. E eu disse: Senhor, como é que pode? Eu digo: não comente com ninguém, fique calada. Calado. Até os meus filhos me esqueceram naquele dia. Natal pro dia de ano é um pulo, não é não? Nós vamos ficar calado, que no dia de ano a gente desconta. Esqueceram também. Dia de ano foi mais terrível. 1h30 da manhã, a gente ouvindo os fogos, chegou o novo ano. E a barriga, ioque, ioque, ioque. Nunca ninguém soube, eu estou contando hoje, depois de 15 anos. Porque não tenho nada a ver de reclamar se você está bem. A vida é sua, a minha é outra coisa. Quem cuida de mim é o meu Senhor. Eu escolhi isto. Deus me chamou para isto. Por que eu estou chorando, me vitimizando? Ninguém me vê, ninguém olha para mim. Isso é falta de ser igreja. Nós não sabemos, nem eu nem você sabemos, no dia em que Deus vai permitir você ir no deserto. Diga para quem está do seu lado: tem um deserto para a gente atravessar. Diga: tem um deserto para a gente atravessar. Eu, você, todos nós temos um deserto para atravessar. Mas nós precisamos ser esse novo homem. Não reclamar,
No ano seguinte, no Natal do ano seguinte, eu quase morro. Jesus tem misericórdia. Pastor Décio, vou contar com o senhor, pastor Décio. Esconde aí, pastor. Rapaz, aí contei. No ano passado foi assim: homem, pelo amor de Deus, por que não avisou? Não, porque não era para avisar. Deus estava querendo saber o meu caráter. Se a minha vida estava num pernil ou em que é? Se num sapato novo, na roupa nova ou nele? Besteira. Entendeu isso? Igreja é para ser assim. Segunda coisa, ela é o corpo de Cristo. Põe Efésios 1:22. Efésios 1:22. Se ela é o corpo de Cristo, quem cuida dela é a cabeça. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então para de reclamar. A tua cabeça, que é Cristo, é que sabe como organizar o teu corpo. Para de reclamar. É Ele que diz a hora das tuas necessidades, é Ele que sabe, é Ele que administra. Irmãos, dentro deste templo tem 5 carros que me deram de presente. Hoje eu tenho uma rural que há 3 anos eu não sei nem onde ela está. Começou o ferrugem, corroer e foi para a oficina e está para lá. O carrinho que eu ando é da igreja. Meus valores são outros. Um dia uma advogada dessa igreja me deu uma Ranger de presente lá na José Bastos. Aí disse: mas amanhã, segunda-feira, eu venho aqui para nós ir no Detran, para a gente colocar no seu nome, que eu não aceito você dar para a igreja. Nós estávamos na campanha para comprar esse terreno. No outro dia ela me ligou, disse: posso ir aí? Eu disse: pode. Mas por que você disse um pode tão assim? Porque o carro já dei. Eu não acredito. Deu para quem? Para a igreja, nós estamos precisando. Vocês nunca ouviram falar isso. Vocês nunca ouviram falar isso. O primeiro carro que eu ganhei foi uma Belina, gema, amarela, assim, gema de ovos, linda, lá no Icó. Nós estávamos construindo o templo. E fizeram uma festa de meu aniversário e compraram. Foi o primeiro carro que eu possuí, uma Belina 2, linda. Depois de uns 2 meses que eu estava usando, eu disse: irmãos, faltou cimento. Quem quer comprar esse carro? Eu nunca morri e nem nunca andei a pé. Hoje uma pessoa aqui da rua aí ao lado veio fazer uma queixa sobre uma construção que nós estamos fazendo aqui, da separação, e não estava dando certo. E essa pessoa disse assim: olha, eu não vim aqui brigar com o pastor Gessé, porque eu conheço o pastor Gessé e conheço a igreja. Palavras hoje dessa pessoa dizendo aqui na administração, não para mim, dizendo para o advogado da igreja. E ele disse: meu filho é evangélico, já correu essas igrejas de Fortaleza tudinho, voltou de novo para Canaã. Ele disse: eu não conheço um pastor que ande numa moto velha no meio da rua fazendo compra. E eu vejo o pastor Gessé a pé, de moto, de bicicleta. Se eu conheço pastores que tem uma igreja que não dá nem 1% do que o pastor Gessé construiu, não pisa nem no chão. Irmãos, isso não é glória para mim, é glória para o Senhor. A igreja não é maior do que o seu Senhor. É o Senhor que é maior do que a igreja, porque Ele é o cabeça. Glorificado seja o Senhor. Isso é uma obrigação nossa. Na minha história ministerial, não há nenhum crente que diga que eu oprimi-o. Nesses últimos 20 anos, não tem ninguém aqui que diga: o pastor ligou para a minha casa pedindo dinheiro, o pastor... Nenhum. Quando eu quero alguma coisa, eu peço ao meu Senhor. Eu desafio aqui qual é o crente que recebe mensagem minha, o telefonema meu, pedindo dinheiro. Hoje chegou um empresário aqui na igreja, atribulado, e foi falar comigo no escritório. Queria falar comigo, pois não, meu irmão. É porque eu vendi um negócio ali, estou com 4.000 e poucos reais aqui de dízimo, e eu queria entregar ao senhor. Pois não, meu irmão. Chamei o irmão Kleber, irmão. Leva aqui o irmão na tesouraria. Não, mas eu quero entregar ao senhor. Não.
Dinheiro da igreja a gente entrega na tesouraria. Você não precisa passar na frente do Senhor para Ele te abençoar. Você não precisa passar na frente do Senhor para Ele te abençoar. Porque Ele é Deus, Ele sabe o momento certo de agir na sua vida. Ele é o cabeça. Se Ele é o cabeça, Ele sabe de tudo, e não o corpo que administra a cabeça. É a cabeça que administra o corpo. Entenda isto. A irmã Sofia, quarta-feira, completa 13 anos. É 13 anos, que ela completa? É porque eu não quero dizer que é 17, irmão. Para aí. Senão, já sabe, né? Essas semanas atrás, ela disse: pai, eu queria falar com o senhor, pai. Aí vocês sabem, quando mulher vem muito melosa, é o quê? É golpe, né? Me conta assim, o senhor era jovem na igreja? Sim, jovem na igreja. Já pregava, já. Eu disse: mas não é essa pergunta que ela quer fazer. Aí o senhor cantava também? Cantava também. Ai, legal, né? Assim, eu disse: eita Jesus. Vá direto ao assunto. É dinheiro? Não, não é não, eu ia fazer outra pergunta. O senhor começou a namorar com quantos? Oi? O senhor começou a namorar com quantos? Não, fale direito, pausado, como você estava perguntando essas coisas. O senhor começou a namorar com quantos anos? Aí eu disse: está aqui para você, ó. Então, quarta-feira é o aniversário dela, 13 anos, vai ser 17. Aí ela disse assim: eu já sei que o senhor é liso mesmo. Eu posso convidar as amigas para fazer uma rodada de pizza? Eu disse: minha filha, que coisa linda. Como é que vai ser essa rodada de pizza? Não, elas estão se cotizando. Glória a Jesus. Ela foi criada, irmão, sem frescura. Os 15 anos dela, ela disse: não, eu quero um grande culto e eu quero fazer com quem não pode fazer 15 anos. Os meus filhos nunca me oprimiram por causa de aniversário. Nunca. Porque eu criei eles ensinando o que é a vida. Essa aí que é a caçula, quarta-feira vai ao aniversário. As pessoas precisam serem saudáveis, irmãos. Porque as coisas só acontecem quando Deus quer. Se Deus quer, Deus promove, Deus faz, e a gente vai só agradecer. Mas a vida não é para ser feita desse mimimi desgraçado. A igreja, ela é outra coisa. Se não fizer, entra em parafuso. Espera aí, não. E é isso. Sofia está aí? Onde está a Sofia? Sofia, você está aí, Sofia? Fica de pé, Sofia. Ele está ficando bonito, irmão. Oh, Jesus, tem misericórdia. Acaba ser vergonha que for lá em casa. Está ali ela. Bota ela no telão aí. Vai fazer 17 anos, né, Sofia? Sofia, bota ela no telão, dá não? É 17, é, Sofia? Namorar com 30 anos, viu, Sofia? Em nome de Jesus eu declaro isto, profeticamente, Senhor. Ô Senhor, eu corroboro e chancelo isto, Senhor. Ela está dizendo que não, irmão, o negócio, sério. Não, Sofia, primeiro vai ser a Mariana. Ela vai casar primeiro que você. Cadê o Davi? Vixe, já saiu. Davi fica doido, irmão. Mas que besteira, né? A gente não achou bom casar? Sim ou não? Cadê? Apareceu? Tá bom. Apareceu? Eu não vi. Bota de novo. Olha lá o tamanho. Eita, Jesus amado. Acaba ser vergonha que olhar para você. Quem é esse cara que está sentado perto de ti aí? Tem um cara aí sentado perto de ti. Quem é? É do lado ou é na frente? Ei, macho, quem é tu? É na frente. Eu já ia pegar, irmãos. Coloque a mão no seu coração. Glorificado seja o Senhor para sempre. Torne-se a plenitude de Cristo. Para encerrar, Efésios 1:23. Efésios 1:23, para encerrar. Efésios 1:23. Que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo. Ele cumpre tudo. Pare de reclamar. Você é a igreja, você tem um Senhor, você tem um Deus.
que sabe de tudo quanto você precisa, sabe de tudo quanto você precisa, sabe de tudo quanto você precisa. Não se exaspere, calma, calma, deixa Deus fazer, não force a barra, que quando Ele faz é bonito. Eu vim entrando aqui agora, aí um irmão disse assim: pastor, só Deus sabe como é que eu estava quarta-feira. É o irmão Pádua Monte. E eu disse: Senhor, vá para a tua casa hoje, usa o teu servo para falar para mim, eu não sei mais o que é que faça, Senhor. E ele disse: pastor, a palavra foi toda para mim. Quando eu cheguei em casa, recebi a bênção de Deus e eu já entreguei o meu dízimo ao Senhor. Estava travado, fechado. E quarta-feira Deus colocou nos meus lábios, dizendo que chegou a hora de abrir as portas para todos nós, para o louvor do nome do Senhor. As portas vão ser abertas. Glorifique ao Senhor, agradeça a Deus. Mas o que nós sofremos, o que nós passamos, serviu para a gente amadurecer. Você precisa entender que você tem um Deus que resolve todas as coisas. Deus resolve todas as coisas. É Ele que mata, é Ele que dá vida, é Ele que tira, é Ele que coloca, é Ele que abre, é Ele que fecha. Deixa Ele fazer, porque Ele é o cabeça da igreja. Glorificado seja o Senhor para sempre. Amém, 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 amém. Sejamos igreja, administrado pelo Espírito Santo de Deus. Humildade, capacidade de pedir perdão, capacidade de se soerguer das nossas falhas, dizer para o Senhor: me perdoe, me socorra, me ajude, e Ele está pronto para nos ajudar. Amém, gente? Vocês não gostaram, não? Ave. Vocês não aprenderam, não? Oh, Jesus amado. Gente, a minha vida, com todas as minhas falhas, mas a minha vida dá um livro, gente. Sabe, nunca murmurei de nada, nunca reclamei de nada. Quantas vezes chorei debaixo da minha cama, os meus sofrimentos, as minhas dores, nunca reclamei de nada. Já sepultei um filho, levando dentro de uma caixinha debaixo do meu braço, sozinho para o cemitério. Sabe, gente, eu não presto, mas Jesus me ama. Nunca vocês me viram e nunca irão me ver reclamando de nada. Agora, eu sou doente de zelo pela casa do meu Pai. Em defesa da igreja, em defesa de você, em defesa do bem, eu viro um leão. Agora, entendeu, gente? Eu conheço Deus, gente. Deus é um ser maravilhoso. Compreende? Muitos pastores zombavam de mim, dizendo que tudo quanto eu pegava, eu colocava na obra de Deus, e dizia assim: como é que teus filhos vão viver? Olha aí como eles estão, né? Davi casou com uma menina herdeira que, oh Jesus, eu chego a Jesus, que eu esteja vivo ainda quando essa herança chegar, né? Os meninos todos bem, minha nora, minhas noras, o maior carinho comigo, né? E eu tenho um genro que morre de respeito por mim. E eu disse para ele: meu filho, não pise na bola não, que eu mato bem ligeirinho. Entendeu? Então tenho filhos abençoados, né? E não reclamo de nada. Eles mesmos sabem disso. Meus filhos nunca me viram murmurar nem reclamar de nada. Nunca. Nunca, meus filhos nunca me viram reclamar nem murmurar de nada. Já me viram chorar, já me viram sofrer, mas murmurar e reclamar, nunca. Nunca me viram reclamar nem murmurar. Se tem eu visto, se não tenho, não visto. Se tem eu calço, se não tenho, não calço. Se tem eu como, se não tiver, eu não como. Ninguém. Entendeu? Graças ao meu bom Deus, Deus me fez assim. Tem dia que tem janta? Tem não, hoje não tem não, porque é normal, nessa pandemia aí fechou as portas para todo mundo, né? E tem um pãozinho aí, não posso comer pão, mas tem pão? Tem. Tem manteiga? Tem não. É mesmo, me dá esse troço aí. Faz um cafezinho aí. Molha é legal demais, não é não? Pãozinho molhado no café. Gente, para de reclamar de besteira, gente. Nós estamos vivos, é o que importa. Glorificado seja o Senhor para sempre.
Obrigado, Senhor, pela palavra. Tem falado com os teus filhos. Ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Abençoa quem vai ofertar, dizimar para manter a tua casa hoje e sempre. Amém. Aleluia. Vou já terminar. Glória a Deus, aleluia. Com muito. Maravilha, maravilha, maravilha. Ei! Bem rapidinho, 2 minutos, avisos. Amanhã, culto geral das mulheres, Sociedade de Mulheres Canaã. Uma grande festa aqui amanhã à noite. Agora, gente, segunda-feira é feriado, não é verdade? Então nós adiamos a ceia para o outro domingo, porque com certeza muita gente viajou. Mas preste atenção. Está chegando segunda-feira, às 10 horas da manhã, o pastor Paulo Sérgio, que é um senhor já maduro, formado como ciência da religião na PUC, São Paulo, formado na ciência da história, e um homem muito competente, que vive nos debates de televisão, nas academias, falando sobre a fé, a graça, o guarda do sábado, testemunho de Jeová, os adventistas, essa coisa toda. Então não vou abrir inscrição, eu vou convocar vocês que gostam de estudar a palavra, que tem dúvidas, que está sendo perturbado por pessoas de seitas, heresias e doutrinas errôneas, perturbando a sua fé, que você venha segunda-feira, é feriado. Nós vamos ter 2 dias de aula aqui, segunda de 7 às 9 da noite, terça de 7 às 9 da noite. Professor de escola bíblica, não é? Obreiros, jovens, pregadores, venha ouvir a palavra. Não será cobrado inscrição, tá certo? Mas vocês não podem deixar de vir passar esta oportunidade desapercebida. Nós não estamos fazendo nada na segunda-feira. E no sábado, dia 12, eu estou trazendo todos os jovens, não é possível trazer todos, é óbvio, para um grande evento aqui, onde ele vai pregar sobre a ciência e a fé. Importantíssimo para os nossos filhos que estão na universidade. Tá certo? Então eu espero que vocês, eu estou ciente de que quem deva ter interesse para crescer, não sou eu forçando a barra para você crescer, é você que tem que ter sede de conhecimento. Então eu espero que a gente tenha aqui, isso aqui tudo cheio. Eu vou ficar embaixo com os obreiros, ele vai ficar sozinho aqui, passando os slides, dando uma aula, vai ser imperdível. Imperdível. Não é todo dia que você tem a facilidade de ter um doutor na expressão da palavra, trazendo conhecimento de graça. De graça. Tá? Então se prepare que vamos ter uma semana cheia. Amanhã, culto geral das mulheres, domingo, 2 cultos, aí segunda-feira e terça-feira, essas 2 aulas maravilhosas. Na quarta, o grande culto da gratidão, a gente repousa na quinta, aí na sexta abre o fim de semana da Santa Ceia. Mas eu espero vocês. Eu não vou dizer nada. Eu vou só ver qual é a intenção de vocês e o interesse pelo crescimento espiritual. Não vou dizer nada. Já estou numa fase que eu não tenho que estar quebrando cabeça com quem não quer crescer nem aprender. Eu estou direto brigando. Ontem recebi uma visita dos reitores da Universidade Estácio. Eles me procuraram para me conhecer. Irmãos, onde vocês viram um pastor que briga para vocês estudar? Eu só falto morrer para pedir meus obreiros, se dediquem, estudem. Há uns 2 meses atrás, eu enchi o grupo da supervisão de livro para eles imprimirem, para estudarem. Posso fazer, né? Estou dizendo para os mais novos, estudem. O pastor Gessé vai passar, e a sociedade que vem aí amanhã não vai querer gente falando besteira aqui em cima, não. Nem besteira lá na congregação. Trazendo mensagem que não está no contexto da Bíblia, e falando, não vai não, o povo não aguenta mais não.
Vocês estão por fora do que está acontecendo. Vai se levantar uma revolução neste Brasil. Vocês escutam o que eu estou dizendo para vocês. Vai levantar-se uma revolução nesse Brasil contra os políticos vagabundos, contra professores vagabundos, contra pastores vagabundos, contra crentes sem vergonha. Então, eu estou avisando, nenhum deles aqui pode reclamar, eu estou direto brigando, vamos estudar, leiam a Bíblia, leiam, estudem. Me colocaram aí num grupo aí, que eu já falei para vocês, né? Aí, todo o tempo, pastor, a gente quer fazer uma live. Irmão, eu não estou com tempo nem de me coçar, quanto mais passar o dia todo em live. Alô, desculpa aí, não leva a mal, não. Mentira do grupo, não tenho tempo para isso não, irmão. Eu acho que as pessoas acham que eu sou um pastor, assim, que não tenho nada que fazer. Durmo pouco. Lancho ali antes de dormir, quando janto mais. Meia-noite e meia. Quando é 2h não tem mais sono, eu vou escrever uma mensagem, chega na hora. Entendeu? Aí fica esse besterol. Quer fazer uma live com o senhor. Homem vai te catar, rapaz. Eu tenho tempo disso, cara. Irmão, eu termino a aula 11h30, 11h45, já corro para o rádio, termino o rádio, corro para almoçar, termino para almoçar, vou para outra aula, aí corro para preparar sermão. Homem, pelo amor de Deus, rapaz. Estou terminando o culto agora, já pensando, quer que eu vou pregar aí, termino o culto no domingo, quarta-feira eu vou pregar o quê? Loucura, cara. Não, é uma live 3h sem falar com o senhor. Aqui é o pastor já assim, homem. E logo, irmão, eu sou chato. Quando eu vejo um cara botar assim, doutor, pastor, eu digo, estou fora. Porque, irmão, nenhum cientista é mais honroso do que o tio de pastor. Nenhum doutor, ninguém na terra. Você pode ter todos os diplomas do mundo, mas a palavra pastor é maior do que qualquer título. Salva almas, cuida de vidas. Aí eu não tenho mais tempo não, irmão, estou velho, chato, rabugento, esse besterol. Não dá para mim não, irmão. Quem está falando? É o reverendo. Papai, vai te catar, macho. Tu és servo, coitado. Nós somos servo. Jesus não quer título nem diploma, Ele quer uma vida íntegra diante dEle. Glorificado seja o Senhor. Aí não dá, irmão. Eu sei lá, eu não presto mais não, irmão. Manda eu ir embora, manda. Eu não presto mais não, eu gosto dessas besteiras, umas besteiras. Disseram assim, você não pode ser mais pastor, você tem que ser apóstolo. Eu digo, vai para baixo da égua, rapaz. É de besteira, rapaz. Eu sou servo, sou diácono da casa do Senhor, sou serviçal. Eu sou varredor da casa de Deus, seu besta. Homem, para com isso. Irmão, está muito esculhambado o evangelho. Mostra minhas unhas, toda cheia de cutícula. Mostrou? Está esmaltado não. Eu não tenho tempo, não tenho tempo nem de cortar, irmão. Dor de cabeça, não tenho tempo nem de cortar, irmão. É o povo desocupado, irmão. Jesus, rapaz, não estou prestando mais. Deixa eu ir embora, criar minhas galinhas, rapaz. Não presto mais não. Perdoe aí vocês aí, me perdoe aí. Estou velho. Não considero o que o velho fala, não. O velho só presta para ser, né? Tá velho, não sabe o que é que diz, não. Tá broco. Então amanhã o culto geral das mulheres. Domingo 2 cultos grandes. E domingo, segunda-feira, 7 em ponto, eu estou aí sentado ouvindo o pastor. Quem quiser pegar em mim e falar comigo, estou aí sentado aí embaixo. Amém. Estão com raiva de eu? Pastor, meu nome é Jocélio, e há 2 meses eu frequento a igreja, porque em 2018 um amigo meu colocou meu nome no propósito de oração, dizendo assim, eu quero que este ano 10 amigos meus aceitem a Jesus. Pastor, eu não vim, só que hoje é meu aniversário. Aí eu disse, rapaz, quer saber, meu nome está lá no céu,
que o rapaz botou meu nome lá, orar para me ser crente. Hoje é meu aniversário, eu não tenho um presente mesmo, vou receber Jesus. Que coisa! Quero aceitar Jesus como meu Salvador. Quem é? Venha, meu filho, aceitar Jesus. Pronto, tá vendo aí? Tá vendo aí como é que Deus faz? Eita, Deus tremendo. Olha aí. Amém, parabéns. Antes de você vir, teu nome já estava lá, que o rapaz colocou para a gente orar. E a irmã Lília da cocada, manda cocada. Quanto mais manda cocada para mim, mais vende cocada. Oh, Jesus. Mandou uma oferta para a igreja. Manda cocada para o pastor Jessé. Olha a barriga crescendo. Vamos orar por ele? Amém? A cantina da igreja está funcionando em prol do palco móvel. Deus abençoe o teu servo, que chegou hoje aqui dizendo, é meu aniversário, e o presente é Jesus entrando na vida dele. Muda a história desse homem e faz dele um novo homem, um homem diferente. Perdoa os pecados, perdoa tudo da vida dele. Registra seu nome na eternidade. E a igreja diz, está perdoado. Diga bem forte, é filho de Deus agora, integrado na família de Deus. Diga, seja bem-vindo. Pai, abençoa ele em tudo, e abençoa a tua igreja, o culto grande amanhã das mulheres, os 2 cultos no domingo, e o grande simpósio, a grande aula segunda e terça, com as mãos abertas aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus desde sempre. Todos digam, ore pelo velhinho, não fique com raiva de mim não, ore por mim. É que o velho está chato mesmo, já para 70.